Shalom, Shalom Lekulam, com um projeto agora com o estudo dos 613 mandamentos ordenados pelo nosso mestre Rambam Moshe Ben Maimon, o grande Sefaradi, que nasceu na Espanha e trouxe para cada um de nós um cabedal de conhecimento. Vamos utilizar como livro guia desse estudo o Sefer HaMitzvot, que eu posso recomendar a vocês adquiri-los. Esse é um projeto muito bonito da editora Beit Lubavitch, e quem puder, eu acredito que nas editoras judaicas aqui do Brasil, Mayanot e Sefer, vocês podem encontrá-lo. Pesquisem, é muito importante. Essa obra é uma síntese do Mishneh Torah. Ela serve como obra introdutória para aqueles que querem se aprofundar nas mitzvot em relação a alachot. Mitzvah deoraita da Torá, alachá de Rabanan. Então, aquele que vai começar a caminhar e se aprofundar em relação a mitzvah e a essência que o Rambam traz em relação a Gemara, e quando é necessário ele traz também alguns outros adendos, a indicação da gente onde encontrar, etc. Né? Por exemplo, a Gemara X ou Y, ou até na Torá Kedushá, Sefer tal, livro tal. E esse livro ele é dividido em 339 estudos, né? A cada dia é um estudo, e alguns dias o estudo ele é o mesmo. Por exemplo, às vezes uma quinta-feira é o mesmo estudo da sexta, o mesmo da terça. Mas o mais importante disso tudo é manter esses estudos, e quem tem isso daqui fez uma passagem sobre todo o Talmud, sobre o Mishneh Torah, que são as 14 obras do Rambam, de uma forma muito sintética, e é um trampolim, né? Uma plataforma para desse livro, o Sefer HaMitzvot, e ir para o próprio Mishneh Torah. E o início do Mishneh Torah a gente também tem publicado em português, Bezrat Hashem, que essa obra continue, que é o Sefer Hamadá, né? Publicado, traduzido pela Yeshiva Tomechei Temimim, Lubavitch, do Brasil. E no Sefer Hamadá nós temos aqui as Alahot, Ilhot Yesodot HaTorah, Ilhot Deot. Aqui já temos Alahá, né? Aqui nós temos Mitzvah em relação a Sefer Mitzvot, em relação ao Mishneh Torah nós temos Alahá. Lembrando que o Rambam ele é um dos fundamentos, é um dos alicerces do próprio Shulchan Aruch, composto pelo Yosef Karo. Então, indo direto para a fonte no Sefer Mitzvah, no primeiro estudo, nós temos referente à introdução sobre o Sefer Mitzvah. Esse livro, assim o Rambam traz para nós, na qual explicarei por que tais e tais mitzvot devem ser incluídas nas 613 e por que outras não são incluídas. Ele assim diz, o Rambam, ele traz prova em relação aos versos da Torá Kedushá e da palavra dos próprios sábios, explicando, e ele vai estipular as regras e os fundamentos na qual se deve apoiar para definir essa respectiva enumeração das mitzvot. E ele constatou que com essas regras o número das mitzvot contados perfaz exatamente 613. Através de provas claras e irrefutáveis, aí ele já se refere à pessoa que está estudando essa obra, o leitor reconhecerá claramente o engano de todos aqueles que quiserem enumerá-las de forma diferente do que contamos. Assim, não precisarei, assim diz o Rambam, dessas regras. As pessoas logo perceberão sua correção e utilidade, dispensando a explicações específicas e particulares. E assim ele traz explicando sobre as mitzvot uma por uma, ele vai enumerá-las e trazer as provas em todos os casos onde houver uma necessidade ou dúvida. Principalmente para as pessoas que são menos esclarecidas em relação à Torá Kedushá. E assim, dessa forma, evitar qualquer tipo de confusão ou falsa associação, esclarecendo tudo aquilo que possa vir a existir
sem nenhuma dúvida ou engano. No entanto, a intenção do Ramba é esclarecer a todos os pormenores de cada mitzvah nessa obra. Isso é, o Rama fará no Yad Hazaká. Aqui o objetivo é somente numerar adequadamente todas as mitzvot. Ou seja, mais uma vez, a intenção de esclarecer os pormenores a gente encontra na Mishneh Torah. E somente o objetivo de enumerar a gente encontra aqui no Sefer Mitzvot. Nos casos em que explicar algo mais ou a enumerar a mitzvah, será apenas para esclarecer melhor a definição de tal mitzvah. Dessa forma, explicar o mandamento quando houver a proibição, né, quando não existir a proibição. Depois de ficar esclarecido a respectiva numeração e definição dessa mitzvah ou mitzvot, ela se baseia por provas apresentadas nessa obra. E então, eu apenas mencionarei a primeira pessoa, referente ao Ramba, o nome dessas mitzvot de forma sucinta, sem maiores explicações, no início dos trechos pertinentes da outra obra mais abrangente, né, que é o Mishneh Torah, na qual ele explicará minuciosamente os detalhes das leis de cada mitzvah, conforme foi mencionado antes. Então a gente tem várias formas de estudo. O Sefer, a mitzvah, a gente tem um estudo diário, a gente também tem estudo diário em relação a Shalosh Perakim, 3 capítulos do Ramba, e também tem um estudo diário de quem estuda um capítulo do Ramba por dia. Em relação, voltando ao Sefer Mitzvot, os 14 fundamentos para se definir as 613 mitzvot da Torá. Ele vai começar a enumerar os fundamentos. Ele permeia por um total 14. Interessante que 14 é a gemátria de Yad, que é mão, que também é a mesma gemátria de todas as suas obras, que são 14 obras, e que nos guiarão na enumeração dos mandamentos, né, que são os 613 mandamentos da Torá. Ele vai começar a dizer da soma dos mandamentos que nos foram ordenados por Kadosh Baruch Hu, conforme consta na Torá Kedushá, das 613, deles são 248, correspondente ao número dos membros do corpo humano, que são as mitzvahs a ser, né, dos mandamentos de fazer a ser, né, que corresponde aos 248 membros do corpo humano, e aos 365 mitzvahs lotase, que corresponde aos dias do ano solar, que são as proibições. Esse número está relacionado no Talmud, numa Masechet Makot, no qual está dito: 613 mandamentos foram ditos a Moshe no Sinai, 365 correspondentes aos dias do ano solar, e 248 correspondentes aos membros do corpo humano. Assim a gente traz exatamente na página 20a. A título de Derash, explicação mais alegórica, eles disseram também que, com relação ao fato de que os mandamentos correspondem ao número de membros do corpo, que é como cada membro dissesse a pessoa: cumpra tal mandamento, cumpra outro mandamento. E com relação ao fato que as proibições correspondem ao número de dias do ano solar, eles disseram que é como se cada dia dissesse a pessoa: não faça isso, não faça aquilo. O fato é que eles correspondem, constituem o número de mandamentos, não passou despercebido de forma alguma nessa numeração. Dentro desse processo das 603 mitzvot, assunto que são produtos muito pertinentes. E assim nós temos os 14 fundamentos. Vamos aos fundamentos. O primeiro fundamento: não se deve incluir nessa numeração os mandamentos tradicionais de autoria rabínica, né? De Rabanan. Segundo fundamento: não se deve incluir nessa enumeração os que se pode deduzir nas escrituras por meio de qualquer das 13 princípios exegéticos nos quais se interpreta a Torá por meio de inclusão, né? E nós temos aqui esse meio exegético através dos fundamentos, também chamados de Klalim ou Shorashim. Terceiro fundamento: não se deve incluir nessa enumeração mandamentos que não sejam obrigatórios por todos os tempos, presentes ou futuros.
Quarto fundamento, não se deve incluir nessa enumeração dos mandamentos que sejam ordens que abranjam todos os mandamentos da Torá, por exemplo, por não serem mitzvahs específicos. O quinto fundamento, a razão dada para uma mitzvah, mandamento ou proibição não deve ser contada para um preceito separado. Sexto fundamento, quando uma mitzvah, mandamento ou proibição contém tanto uma ordem positiva quanto uma negativa, a proibição, cada uma das partes deve ser contada separadamente. Uma entre os mandamentos, mitzvah ser, e outra entre as proibições, mitzvah ser. O sétimo fundamento, não se deve contar as leis detalhadas de uma mitzvah, mandamento ou proibição, como se fosse uma mitzvah à parte, e sim como a parte da mitzvah original. O oitavo fundamento, não se deve incluir entre as proibições mitzvah ser uma declaração negativa que exclua um caso particular de um determinado assunto. Então, o nono fundamento, essa enumeração não deve ser baseada ao número de vezes que uma determinada mitzvah, mandamento ou proibição, mitzvah ser ou lotaser, que é a proibição de fazer ou não fazer, está repetido nas escrituras, ou seja, na Torá Kedushá, mas sim na natureza e na ação proibidas ou ordenadas. O décimo fundamento, não se deve contar os atos estipulados como preliminares ao cumprimento de mitzvah, mandamento ou proibição. 11º fundamento, não se deve contar separado os dizeres e os diversos elementos que compõem uma só mitzvah, mandamento ou proibição. 12º fundamento, não se deve contar separadamente as etapas sucessivas na execução de uma mitzvah, mandamento ou proibição. 13º fundamento, quando uma determinada mitzvah, mandamento ou proibição tiver que ser cumprida por vários dias, não se deve contar uma mitzvah, mandamento ou proibição por cada dia. 14º fundamento, de todos os tipos de castigo devem ser contados como mandamentos ou mitzvah a ser. E assim terminamos o primeiro estudo em relação ao mitzvah, Sifra Mitzvot de Rambam. Só coisas boas.